As multidões de manifestantes insatisfeitos com políticos e governos que geraram fotos impressionantes em 2019 não se espalharam só pelas ruas de países da América Latina, como muita gente pensa. Na África, na Europa e na Ásia, além das Américas, governantes foram pegos de surpresa por massas que decidiram sair do sofá ou das redes sociais para reivindicar diferentes pautas. O primeiro é a desigualdade econômica, o que pode ser notado pela quantidade de países que registraram protestos devido ao aumento nos preços de serviços básicos, de combustíveis e transporte público ao acesso à internet, além do impacto das reformas e pacotes de austeridade no bolso dos mais pobres. Outro ponto comum é a corrupção, uma das palavras mais repetidas pelos manifestantes, seja em democráticos mais estáveis, como a Itália, seja em sistemas políticos mais fechados e controlados, como o Egito. Completando esta tríade aparece a liberdade política de Hong Kong à Espanha, passando pela Bolívia, manifestantes gritaram por direitos a eleições transparentes, autonomia e liberdade política. A crise global, segundo analistas, pode se aprofundar em 2020 a ponto de o governo de Jair Bolsonaro demonstrar preocupação com possíveis reflexos da onda de megaprotestos nas ruas brasileiras. Isso faz parte de qualquer país do mundo, é saber como os setores da sociedade estão se comportando para você poder negociar com antecedência, afirmou. Questionado na época sobre quais ameaças teriam sido registradas pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o presidente brasileiro se limitou a dizer que devemos sempre nos preparar para o pior para poder reagir com serenidade e objetividade. O aumento nos preços de combustíveis foi o estupim para uma multidão ir às ruas de diversas cidades do país islâmico. Em novembro desse ano, o custo da gasolina triplicou da noite para o dia no Irã. Na tentativa de conter as manifestações, o governo decidiu bloquear o acesso à internet no país, dificultando a articulação dos manifestantes por redes sociais ou aplicativos de mensagens. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional também não conseguiu acompanhar em tempo real o que estava acontecendo na capital, Teherã, e em seus arredores. ONGs como a Anistia Internacional demonstraram preocupação com o apagão e criticaram o bloqueio da internet. Segundo o ONG, mais de 100 pessoas teriam morrido em 5 dias de protestos duramente reprimidos por forças policiais. Em 17 de outubro, o governo lançou a ideia de cobrar taxas para ligações feitas pelo aplicativo com o objetivo de aumentar a arrecadação dos cofres públicos. O pano de fundo era a crise econômica que se aprofundou no último ano. A ideia de uma espécie de imposto sobre o WhatsApp, junto a novas taxas sobre produtos como combustíveis e cigarros, foram a gota d'água para que a população libanesa resolvesse ir para as ruas protestar contra o mau uso de recursos públicos pelo governo. Mas o governo nega qualquer plano de mudanças. Assim, não se sabe se o projeto foi engavetado depois dos protestos, ou se de fato os planos nunca existiram. Falta de investimentos em educação e uma onda de assassinatos de indígenas, líderes sociais, ativistas e ex-guerrilheiros das Farc também estão na lista de razões apontadas por manifestantes e analistas para o início das manifestações. Os chamados coletes amarelos surgiram no fim do ano passado, mas ganharam fama em 2019, graças a uma série de grandes protestos consecutivos que incluíram depredações de lojas de luxo, carros e agências bancárias. Mas os atos cresceram, se espalharam e se transformaram em uma revolta mais ampla contra as elites e a classe dominante francesa. A pauta, como no Brasil de 2013, se tornou ampla, e as massas passaram a reunir grupos com diferentes orientações políticas da extrema-direita à extrema-esquerda, segundo a imprensa francesa. Quando os atos dos coletes amarelos pareciam perder força, um novo grupo, este organizado em torno de sindicatos e movimentos sociais, foi às ruas de Paris neste mês de dezembro. Dessa vez, os protestos foram contra a reforma da Previdência proposta pelo governo de Emmanuel Macron. Segundo os jornais franceses, centenas de milhares de pessoas em todo o país protestaram contra as reformas econômicas do governo. A divulgação dos resultados foi interrompida e, quando voltou,
Evo apareceu com margem suficiente para ganhar as eleições no primeiro turno e se manter, pela quarta vez, no cargo político mais alto do país andino. Muitos bolivianos foram às ruas protestar contra uma suposta fraude no processo, tese reforçada por órgãos internacionais como a Organização dos Estados Americanos e a União Europeia. A tensão escalou rapidamente, se espalhou pelo país e houve muita violência, desde ataques a jornalistas e políticos até ofensas racistas contra indígenas, passando por saques e destruição nas ruas da capital, La Paz. Evo ainda tentou controlar a onda de violência decretando estado de emergência no país, mas não teve sucesso, especialmente quando membros de forças de segurança, exército e polícias, passaram a se recusar a conter os protestos. O líder indígena chegou a aceitar novas eleições, mas a pressão foi tamanha, vindo inclusive da principal liderança do exército, que sugeriu que ele renunciasse, que Evo deixou o governo e pediu asilo no México. Quem assumiu o comando da Bolívia foi a ex-senadora Jeanine Áñez, que se declarou presidente interina do país, mesmo sem que houvesse a quantidade mínima de parlamentares necessária para confirmá-la no cargo. A gota d'água para a tensão no vizinho sul-americano foi um aumento de 30 pesos chilenos, cerca de 17 centavos de real, nas tarifas de metrô da capital Santiago. O resultado imediato foram cenas mostrando centenas de pessoas invadindo estações, pulando catracas, quebrando portões e ganhando as ruas da capital chilena. De acordo com uma associação médica chilena, mais de 230 pessoas perderam a visão total ou parcialmente após levarem tiros de balas de borracha ou chumbo vindos da polícia. Pela primeira vez desde a ditadura de Augusto Pinochet, o exército foi para as ruas do país, que decretou 15 dias de estado de emergência. Mais de 1.000 pessoas foram presas e pelo menos 20 morreram. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, hoje chefiado pela ex-presidente chilena Michelle Bachelet, criticou a violência e acusou o governo de fracassar em seguir as normas internacionais. O atual presidente Sebastián Piñera recuou nos aumentos das passagens e convocou um plebiscito para a discussão de uma nova Constituição, uma das principais demandas dos manifestantes, que criticam a Carta Magna que vigora desde o período Pinochet. As manifestações mais persistentes de 2019 acontecem em Hong Kong, um território semi-autônomo da China que há muitos anos tem movimentos que defendem sua independência do gigante asiático. A ideia gerou revolta porque China e Hong Kong têm sistemas de leis distintos e, para os críticos, a proposta poderia expor a população a julgamentos injustos e um tratamento violento, além de proporcionar à China maior influência sobre o território. Alguns manifestantes adotaram o lema 5 demandas, nenhuma a menos. São elas, que os protestos não sejam caracterizados como motim, conceder anistia aos manifestantes presos, conduzir uma investigação independente sobre suposta violência policial, implementar o sufrágio universal completo. Cairo, a capital egípcia, e diversas outras cidades do país foram tomadas de pessoas pedindo a queda do líder Abdel Fattah al-Sisi, que chegou ao poder após um golpe de Estado em 2013. As manifestações teriam sido convocadas por Mohamed Aïi, um ator e empresário egípcio que vive exilado na Espanha e acusa sistematicamente o governo de corrupção. Dessa vez, no entanto, TVS e jornais internacionais registraram imagens fortes de manifestantes pisando, cuspindo e ateando fogo em fotografias do presidente. Os combustíveis também foram o motivo inicial dos protestos em troca de empréstimos do Fundo Monetário Internacional, FMI. O presidente Lenin Moreno decidiu tirar subsídios da gasolina, o que faria os preços aumentarem. Neste ano, eles eclodiram em outubro, em reação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal do país de condenar a mais de 10 anos de prisão um grupo de 9 líderes de movimentos separatistas, que haviam convocado um plebiscito discutindo a independência da região. A violência marcou as marchas no país árabe, onde mais de 200 pessoas teriam morrido durante os protestos, que foram além da capital Bagdá e se espalharam por diversas cidades. Em uma tentativa de acalmar os manifestantes e como resultado direto das mobilizações, o primeiro-ministro Adil Abdul Mahdi anunciou sua renúncia no fim de novembro.
Segundo o think tank Monitor do Oriente Médio, o Conselho Judicial Supremo do país ordenou, em dezembro, a libertação de manifestantes detidos pelas agências de segurança do país por participarem dos protestos. Os manifestantes, no entanto, não desistiram e pedem uma mudança completa no sistema político do país, que foi renovado em 2003 após a queda de Saddam Hussein. Em dezembro, ele foi condenado a 2 anos de prisão por corrupção, após autoridades encontrarem 7 milhões de euros na casa do ex-líder, que promete recorrer da decisão. Eles pedem um governo civil e prometem continuar a onda de protestos apesar da dura repressão dos militares, que já teriam matado pelo menos 100 ativistas. O número não é confirmado pelo governo local. Assim se chamam os manifestantes que lotaram a Praça San Giovanni, em Roma, neste mês de dezembro, contra a influência política do ex-ministro do Interior Matteo Salvini, considerado a principal voz da extrema-direita no país e hoje um dos políticos mais populares da Itália. O apelido surgiu porque os manifestantes vêm se espremendo, literalmente, em protestos embalados pela música Bella Ciao, um hino antifascista tradicional no país. Além de protestarem contra a Liga, partido liderado por Salvini, os manifestantes querem abolir um decreto assinado pelo ex-ministro que proíbe e pune navios que trouxerem para a Itália imigrantes resgatados no mar Mediterrâneo. Segundo a ONU, mais de 40 pessoas morreram nos protestos que se espalham pelo Haiti pedindo a queda do presidente Jovenel Moïse, que está no poder desde 2017. Diferentes de muitos protestos registrados neste ano, as marchas no Haiti vêm sendo marcadas pela presença de famílias vestindo branco e dançando ao som de artistas famosos.